Fábio Toshiro foi atropelado por uma BMW conduzida pelo influenciador Vitor Vieira Bellarmino no dia 13 de julho. Hoje, no dia 24, 11 dias se passaram e o motorista segue foragido sem se entregar à polícia. Agora, a defesa dele afirma que o Vitor fugiu do local sem prestar socorro por temer a sua segurança. Mas não se entregou ainda, por qual motivo não se sabe, né? Vamos ouvir mais informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Daiane, vou te dar boa tarde agora, porque no primeiro corte eu não dei. Boa tarde, Boa Daiane. tarde. E essa vai ser a única parte leve desse corte, né? Exatamente, não tem como ser diferente. E é um corte que a gente já falou sobre, né, o acidente, né, o falecimento, já falou que ele seguia foragido, e eu estou, de fato, indignada em saber que 11 dias após ele segue foragido. Eu não consigo conceber essa informação, mas, enfim, a gente vai dar todas as informações e a gente volta para o questionamento. Para começar, quem não lembra, né, o Fábio Toshiro, ele tinha acabado de se casar, se casou poucas horas antes, quando, no momento ali, deixou as malas no hotel, no Rio de Janeiro, com a sua companheira, e resolveram sair um pouquinho para ver a orla ali, carioca. Quando aconteceu o acidente, eles, ao atravessar a rua, foram, né, o Fábio, ele foi atropelado pela BMW, que quem dirigia era o Vitor Bellarmino, e isso aconteceu no dia 13 de julho, e hoje, como a Ana já apontou, é 24 de julho, e ele ainda segue sem se entregar à polícia, mesmo com o mandato em aberto desde o momento em que começou a investigação. Mas ele segue foragido, inclusive, e a Polícia Civil já prendeu o passaporte dele, que foi conseguiu identificar, assim que identificou quem era a pessoa que dirigia o carro, identificou no local, na residência, o passaporte foi apreendido, e talvez por isso ele ainda está no Brasil, né? E ele está no Brasil, mas ainda não se entregou. Vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a matéria, que aí traz todo o apanhado desses dias. Você quer a matéria ou quer o vídeo? Eu quero vida, perdão. Vídeo. Tá, peraí. Ao Rio de Janeiro, que a gente não vai abandonar esse assunto, porque justiça precisa ser feita. Continua foragido o influenciador que atropelou e matou um fisioterapeuta que havia acabado de se casar. Segundo o advogado o advogado de Vitor Vieira Bellarmino, que já teve a prisão decretada pela Justiça, ele ainda não decidiu se vai ou não se entregar, enfim. Para quem não lembra, mas a gente já falou aqui bastante, a vítima é o Fábio Toshiro Kikuda, que foi atingido na noite do último sábado no Recreio dos Bandeirantes, numa imagem triste, trágica. Tadinho. E agora tem informação, não é, Agatha Meirelles, sobre o carro desse influenciador. Esse carro acumula, mas quanto em dívida e multa, hein? Qual o valor? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Mais de R$40 mil em multa e dívida de IPVA, que é aquele imposto que a gente paga sobre o veículo. Desde 2020, que o imposto não é pago, são mais de 20 multas no nome, na placa do veículo, e esse valor acumulado aí de R$40 mil, pelo menos, em multas e dívidas. Você falou sobre a defesa do Vitor Bellarmino. Eles estiveram ontem na delegacia, já no período da tarde, falaram que o Vitor, rapidamente, tá, com a reportagem, e nem gravaram, mas falaram que o Vitor não parou para prestar socorro porque teve medo de ser linchado. Ele disse também que não sabe onde o Vitor está. O próprio delegado falou que já foi em vários endereços de buscas, mas disse que o Vitor vai provar no inquérito que não teve culpa da morte do fisioterapeuta Fábio. Na próxima semana, a esposa do Fábio, que estava com ele na hora em que tudo aconteceu, eles tinham acabado de se casar, foi tudo horas depois do casamento, enquanto eles atravessavam. Tá bom, Dai? Tá bom, mas difícil, né? Bem difícil, né? Tá, coitada dessa... Ai, desculpa, mas imagina que tristeza.
É exatamente isso, né? A esposa, no caso do Fábio Toshiro, é a Bruna Toshiro. Ela já prestou depoimento, ela lembra de tudo, segundo, né, a advogada dela deu uma entrevista para o G1, informa que ela lembra de tudo. Ela deu depoimento ontem, né, no dia 23 de julho. E, assim, para mim é muito chocante, é justamente isso, a pessoa, ela acaba de se casar, um momento, né, de felicidade, de celebração, vai para uma lua de mel no dia seguinte, eles iam para o Japão, tudo planejado, tudo certinho, a vida inteira pela frente, e acontece um acidente, e esse acidente ele tem algumas nuances para quem não acompanhou. Não vou trazer o vídeo novamente, gente, porque é um vídeo que já está me incomodando muito assistir aquela cena, porque ela é brutal. E por que ela é brutal? Tem um momento que eles estão atravessando a pista, e aí uma moto passa em uma certa velocidade pelo casal. Não se sabe ainda se essa moto chegou a atingir o Fábio ou não, e era um questionamento desde o início, porque ele projeta o corpo dele para frente, mas é uma certeza que o carro a BMW, do Vitor, estava com uma velocidade acima do que aqueles outros carros que passavam na mesma via. Isso já era muito nítido nas primeiras imagens. E aí um detalhe no depoimento, o Vitor estava com 5 mulheres no carro naquele dia. A BMW foi encontrada com manchas de vinho, de bebida. E o Vitor, essas mulheres que prestaram depoimento depois, essas testemunhas, elas disseram que o Vitor, ele certamente estava ali numa velocidade um pouco acima da via, sim, ou pelo menos 70 km por hora, uma via de 60. Então, existe esse indício, mas não é só isso. O Fábio, se você comete, né, acontece um acidente com você, você para o carro e presta socorro, é o mínimo que se tem que fazer. O Fábio, a BMW é conversível, o Fábio ele foi projetado para dentro do carro da BMW. E aí aconteceu o quê? O motorista parou o carro, tirou as ocupantes, tirou o corpo, né, do Fábio, voltou para o carro e saiu do local. As pessoas, né, as ocupantes, as 5 mulheres, chamaram o carro por aplicativo, foram embora também, ninguém pensou em, por exemplo, prestar o socorro. Isso é muito chocante, sabe? Isso, para mim, é algo que é inadmissível em muitas camadas, e detalhe que ele ainda está solto, porque foi negociado até, tentou-se negociar aí entre o advogado e a polícia a entrega, né? Cadê? Essa é uma ótima pergunta, e cadê? E aí, por exemplo, hoje, né, me surpreendi com a matéria ali do Globo, vou te pedir para colocar, por favor, um trechinho. A matéria do Globo traz justamente os milímetros ali, porque o Vitor não está preso, né? Gente, sinceramente, me perdoe, não existe motivo para o Vitor não estar preso. E eu ainda até digo uma coisa, a polícia, logo que teve acesso à identificação do influenciador, que inclusive, né, desativou as redes sociais, que está aí desaparecido, etc. e tal, essa pessoa desativou as redes, a polícia só pegou o passaporte do Vitor. E, logicamente, né, como ele tem um mandato em aberto, se ele tentar sair do Brasil por qualquer divisa, ele pode ser preso. E o que me incomoda é justamente, o que me choca, me incomoda não, me choca é justamente isso. Quem no Brasil consegue ter um mandado em aberto, ter vários endereços, a polícia bater em vários endereços e ninguém entregar essa pessoa, né? E um detalhe, né? Será que não está na hora da polícia chegar e dizer, olha, quem acolhe um foragido é cúmplice, né? O mínimo. Então, todo mundo começa agora a ser, pelo menos, investigado também, né? Começa a identificar a rota que se passou. Algumas pessoas precisam ser presas, talvez, ou pelo menos processadas até chegar nessa pessoa, que é impossível. O advogado tem contato com, não sei onde ele está, mas tem contato com ele como? Não liga, sabe? São muitas questões, viu? Muitas. A primeira é essa, assim. Mesmo que você parta do princípio, ou partisse do princípio de que foi um acidente, não tem justificativa para você
tirar os ocupantes do carro, tirar o corpo do carro e sair sem prestar socorro. O mínimo que você tem que fazer, se você não tá temendo ser responsabilizado porque estava fazendo alguma coisa errada, o mínimo que você tem que fazer, se envolveu num acidente, cometeu um erro, você vai prestar socorro. Você vai baixar a tua cabeça e vai prestar socorro, sabe? Não tem justificativa, sabe? A não ser se evadir do local para não ser responsabilizado. E é o que está acontecendo há 11 dias. Então não tem justificativa nenhuma, assim. A Dai travou e eu estou a ponto de chorar. Então, assim, tô rindo, mas é de nervoso. Perdão. Agora, tem um outro ponto também, viu, Ana? Começaram a se procurar muito, né? Só um detalhe final. Esse carro é um carro que já vinha com multas do dono anterior, mas também com o Vitor, né? Então, ele acumula aí cerca de R$50, como foi dito na matéria. E um outro ponto interessante é que algumas pessoas, alguns jovens ali, contaram que não viram Vitor, né, que é o motorista, nem bebendo ou usando drogas durante o passeio, né, que acabou com o falecimento, com a morte, com o assassinato do Fábio, né? E aí tem uma questão. O carro, ele foi identificado com mancha de vinho, a Polícia Civil informa que tinha vinho dentro do carro, mas o Vitor, né, simplesmente saiu do local, então não dá nem pra dizer, sabe né, o que impede a investigação correta e saber se ele estava ou não alcoolizado? O fato de que ele se evadiu do local. Pois é. Né? E um detalhe, eu estava com medo de ser linchado, eu não queria esperar a polícia, você, né, gente, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, né, mas você primeiro tem que esperar a polícia e primeiro tem que prestar socorro. Mas eu estava com medo. Você, então, sei lá, dá uma volta de 20 minutos, chama a polícia, avisa onde você está, você para no posto de gasolina em seguida, você para em algum lugar, você volta, e se apresenta, você aparece. Se apresenta. Ele ainda está com medo de ser linchado 11 dias? Bem difícil, né, Ana? Tem que Enfim, se responsabilizar, a gente vai acompanhar esse caso, porque o Vitor, ele precisa aparecer, ele tem que aparecer em algum lugar, né? Fica um apelo quase inócuo, né? Para você que tá na rua, tá com carro. Você é responsável pelo que você faz. De novo, eu não tô falando desse cara especificamente, porque daqui a pouco eu ainda tenho que responder por isso. Vai beber? Porra! Desculpa, gente. Pra puta que pariu, não dirige. Sabe? Tem que ter um mínimo de responsabilidade, assim. Enfim, não vou entrar no mérito da coisa também, sabe? Da situação e da situação da esposa do Fábio, sabe? Pô, né? Olha o tamanho da tragédia. O tamanho da tragédia. Sair correndo na rua vale a pena, sabe? Enfim. Daiane, ficamos por aqui antes que eu fique mais puta da vida. Ficamos por aqui. Não vou nem passar o recadinho no final, que eu não tô em condição psicológica. Vamos lá, cadê o botão?